O governo publicou uma medida provisória que termina com a contribuição sindical, que ela passa a ser paga por meio de boleto bancário após autorização expressa e por escrito do trabalhador. Bom, obviamente é um tema polêmico, por isso, gentilmente, nós convidamos aqui o secretário-geral da CUT, que é o João Caires, que é aqui conosco, e o especialista em direito trabalhista, o Dr. Carlos Eduardo Ambiel. Caires, muito obrigado pela participação, muito grato. Ambiel, muito obrigado pela gentileza, pela participação. Que agradeço. Caires, essa medida está sendo considerada pelos sindicatos como inconstitucional, constitucional? Como é que os sindicatos estão reagindo? A nossa avaliação é inconstitucional e inconvencional também, né? E também há uma confusão, né? Até porque a máquina de fake news do atual governo continua. Eu já cheguei a ver alguns memes que diz que o governo Bolsonaro acaba com o imposto sindical obrigatório, que não é verdade. Quem fez isso foi o governo Temer, na chamada reforma trabalhista. Que foi no ano anterior. No ano anterior. Tem mais de um ano, com a promessa de gerar milhões de empregos, não gerou nada, só piorou a situação do mercado de trabalho, ficou mais precário. E agora ele veio com essa história, que eu acho que assim, acho que o governo não tem muito o que fazer. Porque se diz liberal, na minha visão, está sendo um governo neofeudal, feudalista, que acha que é dono e pode fazer o que quiser. Porque ele está fazendo uma ingerência do ponto de vista da arrecadação dos sindicatos. Que não é uma contribuição sindical obrigatória. Na verdade, é quando o sindicato negocia e ele cobra uma taxa dos não sócios do sindicato, que é mais que justo. Aí você pode colocar isso em assembleia, algo que a CUT sempre defendeu. A CUT sempre foi contra o imposto sindical obrigatório e defendia isso, uma forma democrática de você ter o custeio dos sindicatos. O que o governo quer fazer agora, com essa medida, é, na verdade, tentar sufocar o financiamento sindical e interferindo de uma forma que eu acho assim absurda. Quando as pessoas falam de menos Estado é isso, é o Estado interferindo na vida individual de cada um. Porque se ele faz isso com o sindicato, te obrigar a emitir boleto, quem vai pagar o custo do boleto, o governo tem que se meter nisso. Os trabalhadores podem definir. As igrejas hoje arrecadam dízimo e oferta com cartão de crédito dentro da igreja, você opta por débito em conta no seu cartão de crédito, entre outras coisas. Aí, essa questão de uma taxa, de uma contribuição que você pode democraticamente cobrar, o governo quer interferir qual maneira que você vai ter que cobrar. Então vai ter que fazer um boleto, mandar em casa, um custo, um absurdo, no momento que a gente vive, coisa que você pode fazer até pelo próprio celular. Então, Abel, essa medida, na sua opinião, ela é inconstitucional, machada pelo presidente Jair Bolsonaro? Acho que não, Heródoto. O que está por trás dessa discussão toda é a liberdade sindical e a liberdade de escolha dos trabalhadores ser representado ou não. É importante deixar claro que a contribuição sindical ela continua a existir. Ela só passou a ser facultativa, o que antes era obrigatório até 2017. Acontece que de 2017 até agora, os sindicatos, para suprir essa dificuldade do trabalhador autorizar, que de uma arrecadação em muito nos sindicatos desde então, fazia-se por assembleia, com as pessoas que lá estavam em assembleia, uma autorização para que houvesse o desconto de todos. E por conta disso é que essa medida provisória veio. Na verdade, ela não está mudando o que a reforma trabalhista já fez há um ano e meio atrás. Ela está apenas dizendo que a forma como se estava autorizando, o que era necessário ser autorizado agora, que era por assembleia e não individualmente, não pode ser feito por assembleia. A questão do boleto bancário foi apenas uma caracterização da dificuldade em não poder exigir que a empresa faça o desconto e dar ao empregado a obrigação de ir lá se opor. O sindicato vai ter que fazer, como qualquer entidade privada ou associação privada, é cativar o seu associado para que ele contribua voluntariamente, acreditando que aquele sindicato bem o representa e é importante para ele. Então, o boleto apenas materializa uma dificuldade, mas ele pode ser um equivalente eletrônico, pode ser um boleto eletrônico, uma alteração em débito, isso não é necessariamente o correio. Mas o que se quer deixar claro é que não é a empresa que irá descontar, é o trabalhador que irá autorizar o sindicato para que o sindicato cobre dele a contribuição, que, reitero, ela continua a existir, só que ela não é mais obrigatória, ela é facultativa. Cara. Não, eu penso assim, essa questão de assembleia ou não. Vamos pensar nos condomínios, aí que é o direito civil. Se a gente não aceitar mais, agora vai todo mundo fazer o que acha que bem entende, não tem a questão individual. Se o sindicato negocia para todo mundo, e as pessoas recebem, a gente quer continuar representando todo mundo, por que as pessoas que não pagam a mensalidade do sindicato não contribuem com o sindicato? Porque o que o governo quer fazer é isso, o cara não contribui. A gente tem empresas no Brasil que fazem isso, o direito de oposição que existe, para inviabilizar o sindicato, ela colocava as pessoas, falava, se você não fizer o direito de oposição, te demito. A mesma coisa, tem empresas, mesmo em sindicatos organizados,
Se você se associar, a empresa te demite. Então o trabalhador se associa, ele vai lá no sindicato e paga. Mas onde você tem uma relação de trabalho típica de primeiro mundo, porque todo país desenvolvido tem sindicato forte, a gente pode falar pela Alemanha, pela França, e todo país subdesenvolvido, a gente pode olhar pela África, não tem sindicato nenhum, você tem uma forma de financiar os sindicatos de uma forma democrática. É isso que a gente quer. A gente não quer ingerência do governo ficar regularizando isso ou não. O sindicato hoje, como não tem mais o imposto sindical, apesar de é facultativo ou não, então não tem nenhum tipo de contribuição obrigatória de um imposto, então não tem nada a ver com o governo. Acho que o governo não tem que se intrometer nisso. Acho que é uma relação capital-trabalho, que é aqueles que eles pregaram, a livre negociação. Então, se a gente tem uma livre negociação, negocia com a empresa, faz assembleia com os trabalhadores aprovam em maioria, tem que valer o que a maioria aprova. Porque se a gente for falar individualmente, então eu moro num condomínio, então também não vai valer, eu não aceito, eu sou individual, mas aí, no caso do condomínio, vale. No caso de um pagamento de uma contribuição sindical, que o sindicato negocia para todo mundo, beneficia todo mundo, aí não vale. O que eu vejo nisso tudo, nessa artimanha do governo, é uma forma de sufocar os sindicatos para inviabilizar a luta e principalmente contra essa chamada nova previdência, que de nova não tem nada, a gente já tem exemplos velhos no mundo, que quer enfraquecer o sindicato nessa luta. Também. Olha, eu acho interessante a posição da CUT nesse sentido, porque o Brasil é o país que tem o maior número de sindicatos no mundo, são 17.500 sindicatos. A Alemanha, citada aqui, tem 20 sindicatos. 20 quantos? 20. 20, na Alemanha. Aqui nós temos 17.500, a Argentina tem 120. Só para ter um nível de comparação. O Brasil se tornou uma estrutura legislativa que o sindicato passou a ser uma instituição em si mesmo, não havia necessidade de uma representação efetiva. Porque ele tinha a contribuição sindical garantida, a representação prevista em lei, e quando não conseguisse negociar, o poder normativo do seu trabalho ia lá e determinava o aumento salarial. Então, surgiu muitos sindicatos que não representavam. O que está acontecendo agora é uma necessidade do sindicato passar a, sim, efetivamente representar. E eu digo isso com muita tranquilidade. Eu, recentemente, como professor universitário, há mais de 20 anos, eu nunca tinha recebido o sindicato para me procurar para participar. Esse ano eles apareceram na faculdade para falar com os professores, depois de 20 anos. Porque agora eles precisam procurar o seu associado, como acontece com qualquer associação. Então, acho que esse processo é um processo interessante de talvez fazer com que o sindicato brasileiro seja em menor número, mais representativo. Eu concordo que o sindicato é importante, precisa existir, mas tem que ser mais representativo, tem que falar com o associado e não ser uma mera instituição distante que faz as coisas que às vezes o associado ou o representado, no caso, nem sabe o que o sindicato está fazendo ou negociando. Essa aproximação, nesse contexto, me parece salutar. E aí, cara? Não, com relação a isso, até acho que, atualizando, a Alemanha está com 8 sindicatos filiados à DGB, que é a única central que eles têm lá. E é uma coisa que a gente, como CUT, também pensa, de você ir unificando os sindicatos, só que a nossa legislação não permite. Essa era uma das coisas que a gente queria mudar na legislação sindical, porque, por exemplo, na Argentina tem 120 sindicatos, mas o sindicato, o que ele negocia, por exemplo, em Buenos Aires, vale em El Calafate, vale em Jujuy, vale em qualquer lugar. Então você tem um acordo nacional. Aqui no Brasil, com a desculpa de diferenças regionais, que não existe, muito pelo contrário, você só pode fazer acordos regionais, no máximo estaduais. Nós só temos alguns sindicatos que fazem acordo nacional, como os bancários, que é a federação, a Contraf dos bancários, porque é um sistema menor, ou os petroleiros. O nosso sonho mesmo era mudar a legislação para que a gente pudesse ter menos sindicatos. Porque não precisa ter tantos sindicatos, são 17.500 sindicatos, 11, quase 12 mil sindicatos de trabalhadores e 5 mil e pouco de empresários. Então não precisa de tantos sindicatos assim, a gente poderia ter muito menos sindicatos, só que a legislação já foi feita propositadamente assim, para se criar mais sindicatos. E com a proposta que o governo está querendo falar de acabar com a unicidade, é bem provável que a gente vai criar muito mais sindicatos, como fizeram no Chile, que cada 5 pessoas pode criar um sindicato. Para que isso? Para pulverizar a força dos trabalhadores. A nossa visão do sindicato, inclusive a CUT tem construído uma proposta chamada de macrosetores, de unificando os sindicatos, para você ter sindicatos mais fortes, representativos e com associados, não um sindicato que dependia de uma contribuição compulsória. Bom, Bel, surgiu a questão da unicidade sindical. Sem dúvida. E aí? É um ponto que não dá para deixar de enfrentar, né? A lógica de uma liberdade sindical em que eu escolho se eu quero contribuir ou não, faz todo sentido o modelo de liberdade, em que eu escolho se eu quero ser representado. Se o sistema fosse livre, eu escolheria o sindicato que melhor me representaria e o que ele negociasse se aplicaria a mim e eu contribuiria com ele. No Brasil não é assim que funciona. A representação vale para qualquer pessoa que entregue uma categoria, quer ele queira, quer ele não queira, e para mim isso já é a premissa básica. Onde não há liberdade, há algo errado. Isso para mim é a premissa. O correto seria, eu escolho quem me representa e quando ele me representa, eu contribuo com ele. Para isso, temos que acabar com a unicidade sindical e criar liberdade.
Acho que o processo de polarização do sindical como ocorreu no Chile não vai acontecer aqui. Nós já temos muitos sindicatos. Acho que a ideia é o contrário. Tendo liberdade sindical, os melhores, mais representativos, como um dos bancários, por exemplo, citado aqui, que já há mais de 10 anos faculta aos trabalhadores pegar de volta a contribuição. Ou seja, ele já entendia há mais de 10 anos que a contribuição obrigatória não era adequada para manter o sistema. Era fruto do corporativismo de Vargas. Então, acho que talvez o processo de tirar essa vantagem está sendo feito de forma muito brusca e tendo a reação que está tendo. Mas, conceitualmente, me parece que é o caminho certo. Criar liberdade e, ao criar liberdade, cada trabalhador decide se quer ser representado ou não e, quando quiser ser, aí contribui para que o sindicato seja assim mais forte e represente os interesses efetivos da categoria. Carlos. Não, um dos problemas que eu vejo, eu também acho que a gente sempre defendeu a liberdade e a autonomia sindical, a Convenção 87 da OIT, mas o problema é aquela questão de categorias, né? Você tem categoria isso, categoria aquilo, e se você criar do jeito que está hoje a legislação brasileira, o cara pode começar a criar vários sindicatos, sindicatos por profissão, ele cria um outro sindicato. Eu acho que, por exemplo... Então não vai diminuir o número de sindicatos? Eu acredito que pode aumentar. Pode aumentar, que dependendo, as pessoas vão fazer outros sindicatos, criar os seus sindicatos, ou fazer para disputar sindicatos. E você tem outros modelos, como tem um modelo alemão, que eu acho muito interessante, um modelo americano que não existe categoria, né? O sindicato representa os trabalhadores. O trabalhador acha que o sindicato X é o melhor sindicato, ele representa. Por exemplo, tem o Steelworks, que é um sindicato siderúrgico, ele representa, inclusive, trabalhadores de cassino. O AW, que é das montadoras e autopeças, representa, inclusive, os funcionários do McDonald's. Então, é o trabalhador que escolhe. Isso é uma coisa interessante, né, da gente mudar na legislação. Mas no Brasil isso não é permitido. A gente tem categoria profissional, tem categoria geral. E a nossa visão é que isso, conforme vai mudando, inclusive com a nossa chamada aí a Revolução 4.0, ou manufatura avançada, vai mudar muita coisa no mercado de trabalho. E a gente tem que pensar um pouco nisso, que não existe negócio de categoria. O sindicato tem que representar os trabalhadores, aquele sindicato que é mais forte, mais organizado e que o trabalhador escolhe para representá-lo, é que de fato vai representá-lo. Agora, Biel, essa legislação que vocês estão aí brilhantemente discutindo, explicando para a gente, ela é muito antiga ou não? A CLT... Ela não se atualizou? Então, Heródoto, a CLT é de 43. Ela passou por algumas reformas pontuais e uma mais ampla agora em 2017. Mas a estrutura do modelo sindical não mudou. Em 88, manteve-se a unicidade sindical, manteve-se o poder normativo e a contribuição compulsória, que só foi reformada em 2017. Então, agora é a grande mudança, e essa mudança estrangula financeiramente os sindicatos. E aí vem a crítica. Quer dizer, eu dei mais poder ao sindicato na negociação coletiva com a reforma para prevalecer o negociado sobre o legislado e, ao mesmo tempo, eu tirei uma fonte de receita. Isso a gente pode questionar o processo, mas acho que o fim é o correto. Ou seja, a própria CUT aqui representada sustenta a liberdade sindical. E a liberdade sindical não passa pela ideia de contribuição compulsória, porque quem quer ser representado escolhe o melhor sindicato e aí, obviamente, mudando a questão da liberdade sindical, você não teria mais categoria, teria que pensar num novo modelo, né? Ou por empresa, ou por associação livre, e aí tem que ser regulado em lei. Mas esse, eu acho que me parece ser o caminho. A liberdade de escolha gera a obrigação de contribuir. Quem não quiser ser representado, porque acha que não tem interesse ou não é adequado, tem a liberdade de não ser representado, e aí não paga. Agora, quem quiser ser representado, se associa, terá aquele sindicato como escolhido e vai pagar o custo para manter o sindicato. Esse me parece ser o modelo que nós temos que caminhar para ele. Hoje, nós não temos como fazer isso porque a legislação está toda truncada e teria que ter uma reforma constitucional. Mas a contribuição sindical compulsória é um dos fatores desse modelo dos anos 40. E aí, cara? Não, a legislação é antiga, mas mais antiga, assim, ela só atendeu o setor industrial que estava nascendo no Brasil, mas o setor rural continuou do mesmo jeito, né? Continua a questão medieval. Mas aí não é o ponto. Mas a questão, por exemplo, da representação, sócio, não sócio, o modelo americano tem uma coisa interessante que é o seguinte: só é sócio, 50% mais um quer ser sócio, então todo mundo é sócio. É igual eleger presidente, governador, então todo mundo é sócio naquela unidade de negociação. E aí só tem direito as empresas que são associadas. Por exemplo, os Estados Unidos não tem licença maternidade, previsto em lei, 15 dias sem remuneração. Agora, se o sindicato negocia isso com a empresa, a pessoa vai ter direito, se a empresa é sindicalizada. Onde não é sindicalizada, fica a critério da empresa. Como tem uma grande montadora japonesa que faz 10 anos ela não é sindicalizada, ela não reajusta o salário dos trabalhadores. Agora, onde o trabalhador é sindicalizado, ele consegue os benefícios. Então é isso, é aquela coisa, ninguém entra no clube sem pagar mensalidade. Então é uma discussão que tem que ser feita, porque no Brasil a gente representa todo mundo ganha,
mas na hora que você cobra uma taxa do cara que é não sócio, aí ele vai ter o seu direito de oposição, só que ele não abre mão da sua negociação de PLR, da sua cesta básica, do seu reajuste salarial que o sindicato conseguiu, ele não abre mão, mas ele vai lá, direito de oposição, não quero pagar. Isso é muito cômodo, então eu acho que isso também é algo que deveria acabar. Se todo mundo ganha, todo mundo tem que contribuir com a luta com o sindicato da sua categoria ou que te represente. Heródoto, eu acho que as ponderações são consideráveis no sentido de que para ter um sindicato forte tem que haver uma fonte de custeio. O exemplo aqui do condomínio que ele colocou no começo é muito interessante, mas o condomínio, eu escolho morar no condomínio, eu me submeto à regra de todos. No questão sindical brasileira, eu não escolho o sindicato que me representa, basta eu ser de uma atividade profissional que eu teria o meu sindicato automaticamente. Então, é um pouco contraditório pensar que o sindicato tem mais poder, mas tem menos formas de arrecadação, porque estava acostumado com o modelo de quase 70 anos, ou um pouco mais, né, desde 43, em que essa contribuição vinha sem necessariamente você conquistar o interesse do trabalhador. Agora, essa ruptura causa um pouco de trauma, mas eu acho que é o caminho natural. O sindicato, quando ele conseguir ser bem representativo e fazer coisas que o trabalhador perceba que é importante que tenha, ele vai agregar associados e o associado contribuirá. O que não cabe no nosso sistema, no modelo de liberdade, é você impor a alguém que pague uma contribuição sem que ele sequer queira ser representado ou associado. Acho que a premissa daí é a liberdade. E contribuição sindical não combina com liberdade de escolha. E aí, Carlos? Não, depende do tipo de contribuição, né? Essa questão do imposto sindical, nós somos totalmente contrário. O meu sindicato, o meu metalúrgico da ABC, há 25 anos, a gente sempre abriu mão do imposto sindical, devolve para os trabalhadores, que era uma política, é uma política do sindicato, sempre foi essa, e a gente aumentou muito o número de sócios. O que eu vejo o problema agora é o governo querer regulamentar a forma, por exemplo. Essa questão da contribuição sindical que ele está se colocando aí, é quando se tem uma negociação, aí você cobra uma taxa. Aí o governo quer definir de que forma a gente vai cobrar. Então, é isso que eu acho que é uma ingerência do Estado onde ele não deveria. Se ele faz isso com o sindicato, de repente ele pode gostar da ideia e começar a fazer isso em igreja, fazer em outros lugares. Então, eu acho que o Estado não tem que interferir nisso. Eu acho que os trabalhadores é que tem que definir. Não tem uma regrinha, vocês vão cobrar por boleto ou qualquer coisa parecida. Eu acho que os trabalhadores em assembleia, em discussão, vão definir o melhor caminho. Não precisa do Estado se meter nessa questão. Aliás, esse governo tem coisas mais importantes de se preocupar, que até agora não apresentou um plano de recuperação econômica, de geração de emprego, tem que fazer outras coisas, não ficar preocupado com questões sindicais, que eu acho que é o menos que a gente tinha que se preocupar agora. Tem muito mais coisa importante para se preocupar e o governo está gastando energia com algo que eu acho desnecessário. A questão aqui, então, o foco da medida provisória é a forma de cobrança ou é também a opinião da pessoa de pagar ou não? Olha, a forma de cobrança é apenas um instrumento para inviabilizar o que aconteceu de novembro de 2017 até agora, que quando a contribuição passou a ser facultativa, lá na reforma trabalhista de 2017, era necessário que o trabalhador autorizasse a empresa a descontar. Antes a empresa era obrigada a descontar sem autorização. Só que o que aconteceu? Os sindicatos, por meio das assembleias, criavam um procedimento em que a assembleia do sindicato autorizava o desconto, com a ideia, prevista na própria reforma, de que o negociado prevalece sobre a lei. Então, se o negociado pode prevalecer sobre a lei, eu negociei a autorização para todo mundo. E aí estava surgindo um monte de problema, discussões judiciais, ações, e virou uma grande insegurança jurídica. O que o governo fez com o MP é dar uma resposta a esse procedimento de fazer a autorização, que a lei mandou ser dada individualmente por meio de assembleia. Então, para resolver o problema, ele criou uma burocracia, que é a empresa não desconta mais. Quem tem que cobrar é o próprio sindicato. Como? Diretamente ao empregado representado. E aí vem a expressão boleto ou um sistema equivalente eletrônico. Né? Então, eu posso mandar um boleto eletrônico, uma autorização de débito. Isso não é um problema. O que acabou, e a MP faz isso, lembrando, é uma MP, tem vigência por 120 dias, pode ser convertida em lei ou não, ou pode ser convertida com alteração. Então, não é lei, é MP por enquanto. O que ela acaba é com a obrigação da empresa recolher do salário e repassar. Agora, o empregado tem que ele mesmo pagar, ou por um boleto bancário, ou por uma autorização equivalente, mas ele paga direto ao sindicato e não a empresa desconta da folha dele. Basicamente é isso. É esse o ponto? É esse o ponto, porque vai dificultar. Na nossa visão é isso, você cria
uma dificuldade, porque isso aconteceu muito, por exemplo, só com para os entender, clubes. o ponto qual é? É a dificuldade de cobrar ou é essa questão de ele querer pagar ou não? Então, porque você faz uma negociação e aí você discute com os trabalhadores. Todos ganharam nessa negociação. Aí um paga e o outro não paga. Os sócios do sindicato, naturalmente, não pagam a taxa de contribuição. Quem paga, normalmente, são os não sócios, que aí você determina um valor X a contribuição e aprova isso numa assembleia com todos os trabalhadores, ou faz por empresa, ou faz no sindicato. Isso é uma forma natural, democrática de se fazer uma cobrança. Mas aí estão entendendo que não pode fazer isso, que tem que ser individual, né? Que a pessoa tem que fazer, escrever, como tem sido feito, por exemplo. O sócio do sindicato, ele autoriza, débito em conta, ele escreve lá, aquela coisa toda, bonitinho, e aí eles estão querendo, ao nosso ver, criar uma dificuldade maior para os sindicatos arrecadar de uma forma assim, que está bem distante, por exemplo, a questão do imposto sindical está bem distante disso, né? Que não acabou, agora não é mais obrigatório, a pessoa pode autorizar a cobrança ou não, mas isso caiu muito. E a mesma coisa vai acontecer com as negociações coletivas que você faz, que você beneficia todo mundo, mas aquelas pessoas que não são sócios, que não têm o menor interesse coletivo, vão continuar não pagando. Eu acho isso muito injusto. Então, eu acho que é uma discussão que os trabalhadores têm que fazer, e se a maioria acha que tem que cobrar, da maneira que achar melhor, tem que ser cobrado. Eu não acho que o governo tem que interferir nisso. Gabriel, para concluir, então. Eu acho que a discussão volta para o princípio, né? Toda a argumentação, e eu acho muito interessante, a CUT é uma central que tem sindicatos associados que há alguns anos já autorizam os trabalhadores a pegar de volta, ou seja, ela pensa que o ideal não é a contribuição compulsória, mas sim cativar o empregado, o associado, para que ele contribua voluntariamente, que fortalece a representação. O que está sendo proposto agora é exatamente o que esses sindicatos sempre defenderam. E isso vai fortalecer os sindicatos representativos. A forma de cobrança, que de fato aqui é o que eu falei, o mecanismo do boleto é apenas para dificultar o que estava se fazendo para não viabilizar a lei que determina se é autorização individual. O fato de o trabalhador se beneficiar e não colaborar faz parte do sistema inadequado. Numa liberdade sindical, só vai se beneficiar quem se associar e colaborar. Como nós estamos nesse processo de talvez transformação, mas com parâmetros da década de 40, gera esse problema. Só que olhando por outro lado, durante 70 anos, os sindicatos ganhavam, mesmo daqueles que talvez não quisessem ser representados. Então agora houve uma ruptura e gera um desconforto. Mas para mim, volto a insistir, a premissa por trás de tudo isso está na liberdade de cada um escolher se quer ser representado e quem o representa. Gabriel, obrigado pela gentileza. Imagina, eu que agradeço. Caio, obrigado mais uma vez pela gentileza. Obrigado, valeu.